uma alegria estar aqui com vocês de novo, nesse nosso último encontro. E espero que o Senhor nos dê a mesma graça que nos tem dado nesses dias. Temos testemunhado aqui poderia dizer uma operação do Senhor, se você gosta dessa palavra, senão uma movimentação, um jeito de falar diferente. Isso me anima muito, cada vez que acontece. Nós temos um costume de nos abraçarmos com o rigor da tradição, e às vezes isso nos impede de vivenciar algumas experiências que nos são muito preciosas. Paz, querido. E que estão à nossa disposição, que temos o Espírito do Senhor. E com Ele vamos conversar um momento. Santo Espírito, bom dia mais uma vez e muito obrigado, porque podemos acordar para um novo dia, novas perspectivas, na esperança de que podemos ser transformados pelo Senhor mais uma vez, além do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Sabemos que o Senhor tem um propósito de bênção, uma vontade que é boa, é perfeita, é agradável, é tão profunda, conjugando relacionamentos, nos fazendo conhecer pessoas, estar em locais, trabalhar com alguns, estudar com outros, morar na vizinhança de outros mais. E em meio a tantos relacionamentos, o Senhor vai acrescentando aquilo que não temos e vamos partilhando, e as pessoas vão vendo através das boas obras que nós fazemos, da luz que o Senhor implanta em nós, que andamos o caminho estreito, que temos um propósito diferente de vida e que vivemos pacificados dentro de nós com o universo e principalmente com o Senhor. Louvado seja o seu nome. E que essa manhã seja mais uma vez testemunha desse milagre, da conversão dos nossos corações, das nossas mentes, em terra boa, terra propícia para receber essa palavra e frutificar. Obrigado porque o Senhor já nos tem feito isso aqui. Peço por mim e pelos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Que bom. Se você ligou agora o seu aparelho, estamos falando dos 3 Cs, o croquis do casamento cristão. Por croquis eu pensei na estrutura. Tudo no mundo tem uma estrutura. E para existir, precisa manter essa estrutura preservada. Desde o DNA até o planeta onde nós vivemos e existimos. Mas uma coisa mais simples que está aí pertinho de você é a estrutura dessa cadeira na qual você está sentado. Daqui a pouco, espero que não, mas daqui a pouco pode ser que uma das estruturas aí não esteja muito boa e alguém vá para o chão, quebrando a cadeira. Veja aí para o seu irmão ao lado se ele vai quebrar a cadeira nessa manhã aí, irmão. Veja aí, por favor. Teste. Testa a cadeira aí, meu irmão. Não sei se você já quebrou a cadeira alguma vez, mas é terrível isso. É uma experiência triste. Muito bem. Quero lhes falar um pouco do Seminário Teológico Batista do Litoral, que é o seu seminário. Nós começamos agora um curso de teologia aos sábados pela manhã. Se você tem desejo de estudar, conhecer um pouco mais da palavra, aprofundar-se, as mesmas matérias que nós lecionamos no bacharel em teologia estão agora disponíveis aos sábados. E tem que fazer justiça ao pastor Joel, que ele tem insistido já há algum tempo para trazermos aqui para esse local uma extensão do seminário. E ele tem insistido e manda e-mails e conversa e
e puxa a minha orelha, e eu tenho pedido a ele um pouquinho de paciência, porque nós passamos por uma reestruturação muito grande, mas o nosso desejo é estender o campus do seminário para cá também. E você sabe, se não sabe, lá atrás tem uns panfletos, o seminário também hoje é uma universidade. Na verdade é um centro universitário. O centro universitário é o que reúne diversas universidades, cursos universitários. Então hoje, aprovado pelo MEC, o seminário também está oferecendo na modalidade à distância todo tipo de graduação, pós-graduação, MBAs, treinamentos de toda sorte, pelo Centro Universitário de Maringá, o Cesumar, terceira instituição em EAD no Brasil hoje. Então, isso também é uma conquista de todos os irmãos, porque temos agora no nosso quintal os melhores professores do Brasil lecionando e preparando pessoas. O nosso desejo não era ganhar dinheiro, é óbvio, mas trazer pessoas não cristãs para estudar uma profissão qualquer dentro do seminário, e ali nós, pelo tratamento, pela vivência, podemos compartilhar do amor de Cristo com essas pessoas também. Então, de repente, se você está considerando fazer uma graduação ou pós-graduação, pense ali no seu seminário, no Cesumar, tem os panfletos lá atrás, você pode ver depois. Muito bom. Tenho colocado para vocês uma frase aqui, todos os nossos encontros, e gostaria de relembrar essa frase novamente. Por favor, vamos ler juntos? Se você pensa que alguma coisa está certa, só porque todos acham isso, é porque não está pensando. Então pergunte aí a pessoa do seu lado se ela está pensando. Você está pensando? De manhã alguns precisam pegar no tranco, não é verdade? Veja se ele está acordado. Muito bom. Com essa ideia nós pensamos o seguinte, que rege o mundo hoje diversos pensamentos sobre família. Um dos principais é que existe um fracasso tremendo nessa instituição, que não vale a pena, estão buscando caminhos alternativos para isso. Só que o fato da maioria estar pensando que o casamento e família está dando errado, não significa necessariamente que isso seja verdade. Tem muita gente boa vivendo a felicidade e a integração que Deus pretendeu dentro da família. Por isso nós estamos aqui também. Quero partilhar com vocês alguns objetivos que nortearam a nossa reflexão nesses dias. São dois, como você pode ver. Eu pretendi desde o começo compartilhar duas bases bíblicas para a avaliação da sua estrutura conjugal de família. E a partir dessa avaliação, à luz da palavra de Deus, promover uma série de conscientizações do que Deus deseja para uma vida em família, refletindo principalmente a alegria que é dele, a graça que é dele e o amor altruísta que ele esbanja todos os dias sobre nós, ok? Mas como bom professor, a irmã Ilma pediu que eu tornasse aqui esse lugar uma classe do seminário. Então, como um bom professor, eu tenho que fazer um teste, revendo a matéria dos outros encontros. Ainda valendo Fusca 0 km, você vai poder fazer os testes aí e chutar. Se você não sabe nada, pode chutar à vontade. Colhe à vontade aqui, pode. Nesse teste você pode. Responda aí rapidamente. Se você não tem nada para escrever, tem alguns lápis aqui na frente, você pode pegá-los, levar. Fica à vontade, escreve no verso da sua apostila. Relacione as colunas aí corretamente. Vamos lá, distribua os números. Rapidamente, 1 minuto para você fazer isso.
Bom, como esse gabarito já tinha vazado na internet, eu vou passar rápido essa primeira parte. Você conseguiu? Vamos lá. Confira as respostas, confira os números, irmão. Alguém colocou aí a família divina, número 1, Pai, Filho e Espírito Santo. Quem acertou? E menos gente que ontem, tá? O que aconteceu? Bom dia, venha, acorde, vamos lá. Família divina era o exemplo máximo de estrutura familiar. Deus é o reflexo do que planejou para a família. Na harmonia total entre Pai, Filho e Espírito Santo, onde não existe hierarquia, quem manda mais, quem manda menos. O que rege essa relação é o amor e o altruísmo, um cedendo para que o outro possa atuar dentro da sua particularidade. Vimos que eles fazem então a triunidade, vimos a biunidade, que é Cristo e a igreja aprendendo com Cristo e se relacionando nessa unidade. Como a cabeça não pode ficar sem um corpo, nem o corpo sem a cabeça, há essa biunidade, essa relação de vida entre os dois. Essa é uma maravilha para a igreja. Depois vimos o 3, a unidade, pai, esposa e filhos, juntos, não numa hierarquia, mas todos no mesmo plano, se relacionando igualmente e trabalhando em sentido à unidade total. Falamos no número 4, alguém colocou aí presidente Lula e dona Marisa? Alguém respondeu isso? Não, né? Você viu que eu já mudei de ontem. Ontem era o Morte e Vida Severina, hoje já é o presidente Lula. Número 4, aí está a estrutura, o croquis bíblico da família. O único que está acima de todos é Deus. Abaixo dele todos são iguais. Gostou disso, querido? Esse é gostoso. Eu aprecio muito essa realidade. Então, esposo, esposa e filhos estão no mesmo plano diante de Deus, têm o mesmo valor, a mesma participação espiritual, o mesmo encargo a favor da unidade dessa família. Muito bom. Número 2, agora, segundo teste, complete a frase corretamente, valendo Fusca, mais 30 segundos, vai lá. Pode comentar à vontade aí com as pessoas ao seu redor. Na Bíblia, o relacionamento conjugal parte da realidade vivencial de o quê? Escreva aí, por favor. Faça um X, escreva o seu nome aí. Conseguiram? Isso aí, como já foi falado ontem, vazou na internet também, não tive como, apesar de todo o policiamento, vazou na internet isso. Qual é a resposta? Muito bom. Conjunto. É a realidade vivencial de conjunto. Conjunto. Todo mundo junto, fazendo algo junto, desenvolvendo algo na companhia um do outro. Essa é a realidade vivencial. Número 3, complete a frase corretamente. Mais um minutinho aí para você lembrar. Logo, o relacionamento conjugal parte da realidade vivencial de conjunto, ou seja, pessoas com o e assim por diante. Vai lá, escreve aí. Bom, esse também não vou empregar muito tempo, porque já vimos ontem, né? Como é que fica? Pessoas iguais, com o mesmo nível, as mesmas regalias, uniformes, que nutrem juntas e igualmente a família. A nossa tradição sempre diz que o pai
nutre mais a família do que a mãe e os filhos, que a mãe e os filhos são mais iguais do que o pai, a mãe e os filhos. Isso é um erro crasso em termos do ponto de vista bíblico. Lá na Bíblia, o relacionamento conjugal de família parte dessa realidade de conjunto que compreende pessoas iguais, que estão no mesmo nível, que têm as mesmas regalias, que podem se alternar na escolha do bife, podem se alternar na fila de quem se serve no fogão primeiro e assim por diante. Quem come o salgadinho enrustido pelo pai ali. Acontece isso lá na sua casa? Seu pai esconde um salgadinho só para ele ou não? Só na minha casa acontece isso. Gente que diante de Deus é uniforme, apesar das características singulares de cada um, mas são vistos como gente e que tem responsabilidade de nutrir juntas a família. Muito bom. Agora a pergunta de hoje, essa é nova. Vai lá, vou lhe dar 30 segundinhos para você comentar com as pessoas ao seu redor aí. Conforme Efésios 5, qual a sequência dos requisitos para que o homem seja como Cristo em seu lar, liderando-o espiritualmente com amor, graça e eficácia? Distribui os números aí, vai lá. Isso, comente e converse aí, por favor, para que eu veja que você está acordado aqui. Qual requisito vem primeiro, qual vem em segundo, qual vem em terceiro? Já conseguiu já? Já não estava aqui ontem, né? Pecador. Vamos ver se você acertou? É isso? Primeiro, o homem precisa se dispor a querer ser. Segundo lugar, como vimos em Efésios 5, deixar-se encher pelo Espírito Santo é o outro ponto. Ele precisa desejar, deixar-se encher, e aí as outras duas coisas vêm juntas. Ele busca quebrantamento e busca viver diariamente a palavra de Deus. E uma coisa que falamos ontem é que nenhum homem são que lê a Bíblia, crente de verdade, pode pensar que Deus queira que ele seja um sujeito perfeito, porque ele não será, nunca. E alguns pegam 1 de Pedro lá, diz sede perfeitos, ou sede santos, como Deus é santo. Mas você precisa entender o texto dentro do contexto. Você acha que você conseguirá chegar a ser santo como Deus? Sim ou não? Então, ou o texto está errado, ou a nossa compreensão do texto aqui está errada. Eu opto pelo número 2. Quando o homem se vê diante dessa tarefa de liderar o lar com amor, sendo o tipo de Cristo, um líder espiritual, graça, eficácia, uma única coisa tem que brotar no coração dele, o sentimento de que ele não vai conseguir. Esse é o caminho mais curto para o homem ter êxito na sua tarefa de liderança espiritual. Porque a hora que você diz, Senhor, me socorre, porque eu não vou ter condição, sou muito desestruturado, eu sou muito pecador, eu só quero as coisas para mim, por favor me ajuda, eu desejo ser cheio do Espírito. Pronto, ele começou o caminho do sucesso. Não é uma bênção isso, querido?
É bom que se fale isso, porque existe assim no inconsciente coletivo dos crentes uma ideia de santificação que não é aquela que está escrito na Bíblia. A santificação não significa tornar-se perfeito, sem pecados, porque isso nunca vai acontecer. Significa estar cada vez mais consciente de quem você é e de quem Deus é. E diante disso viver cada vez mais na dependência de Deus. Eu acho que essa coisa da santificação, abrindo esse parênteses, foi uma das muitas adaptações que nós fizemos de doutrinas católicas e espíritas, onde o mérito, a conquista pessoal é o que dá o tom para a vida. Então você vê o irmão subindo no monte, descendo no monte, ele faz jejum. Alguém falou dos 40 dias ontem, faz 40 dias, faz 50 dias, ele não toma banho um mês, se consagrando. Já aconteceu isso na sua casa, eu estou vendo ali a irmã levantando a mão, eu vi. Não adianta, queridos, isso tudo só serve para nós, no sentido de nos aproximar de Deus, mas em si mesmo a nossa oração não tem poder nenhum. O poder está em Deus, não na nossa oração. E quando eu entendo isso, tudo fica simples. Eu não preciso ser o super Átila, eu só preciso ser o Átila nas mãos de Deus, só isso. Louvado seja o seu nome. Não gostou? Não é libertador isso, meu irmão? Fala aí. Porque você tem que ser santo diante do Senhor. E aí o sujeito fica ali, tem misericórdia. Alguns entram por aquele caminho que, pensando bem, essa semana eu não lembro de ter pecado nenhuma vez, irmão. Porque realmente eu tenho me consagrado muito. E como eu li uma charge outro dia, o sujeito se achava tão santo que viu o sujeito endemoniado e disse assim: esse demônio aqui é tão sem vergonha que eu vou expulsar no meu nome mesmo. Não funciona assim. A relação com Deus é uma relação que soma Deus para conosco, multiplica Deus para conosco e subtrai nós conosco mesmo. Por isso que o começo da vida cristã e a continuidade implica em negar-se a si mesmo o tempo todo, senão não chega. Tá bom? Fecha parênteses. Mais uma, essa é quente agora. V ou F, verdadeiro ou falso. 3 frases para você dizer se são frases verdadeiras ou falsas. Vai lá, pode comentar à vontade com as pessoas ao seu redor. Fale mesmo, por favor. Conseguiram? Vamos ver se você acertou. Fire. Veja aí, acertou ou não? Será que está certo? Sujeitar-se é um dos modos de deixar-se encher pelo Espírito Santo? Sim, ontem eu provei isso para você dentro da palavra. O imperativo que rege todo o restante desse bloco de pensamento. Então, sujeitando-se uns aos outros é uma maneira de deixar-se encher. Sujeitar significa mútua submissão voluntária de cada pessoa da família, também é verdade. E sujeitar-se foi aplicado para a mulher e não para o homem em Efésios 5:21. Se você teve uma defasagem aí na decoreba do versículo, é que o 22 é que fala para a mulher, o 21 é para todos nós. Muito bom, excelente. Agora sim estamos preparados para começar. Vamos lá?
Chacoalhe um pouco o seu irmão ao lado aí para ver se ele acorda. Isso, vamos, meu irmão. Desperta, ó tu que dormes. Muito bem. Nós estamos falando da estrutura funcional. A vida cristã é baseada num repasse de experiências. Foi assim com Cristo, foi assim com os apóstolos e Paulo e todos os outros que vieram depois, um transferindo fé para o outro, experiência espiritual, fazendo esse crescimento acontecer. Então a família também foi disposta para isso, em que essa estrutura de funções bem definidas pudesse ser um poderoso treinamento para os filhos que viessem, a fim de levarem a palavra de Deus e o testemunho para as outras pessoas. Mas existe um problema estrutural. Vamos ver essa equação aí, olha lá. O primeiro problema de estrutura foi essa daí que vimos ontem. As pessoas pensarem em família numa hierarquia, quando não existe isso. Termos todos no mesmo plano, mas com funções diferentes. Então o marido está para a esposa, como está para a mãe, como está para o pai, como está para o filho, e o filho para o marido, assim por diante. Todos se relacionam dessa forma, com responsabilidade da mútua submissão no temor do Senhor, Efésios 5:21, que é uma coisa extremamente nova, embora esteja escrito no livro, mas é extremamente nova para todos nós. Nunca se pensou em que um filho fosse igual ao pai. Eles só têm funções diferentes, mas são iguais como pessoas. Responsabilidades diferentes, mas a atuação no seio da família tem equivalência. Esse é o primeiro problema estrutural. O segundo, que evita também que a família possa se desenvolver bem, é a incompreensão dos papéis nesse lar. Quando homem e mulher não entendem os seus papéis, começa a haver choque em diversos níveis, choque de liderança, choque de definição. As pessoas começam a se perder na estrutura do relacionamento. Quando há choque demais, começa a brotar no coração da gente a insatisfação. Até com namorados é assim, é ou não é? Claro que é. A insatisfação, quando dura muito tempo, começa a gerar uma certa indiferença, e aí a indiferença gera separação, que pode ser de fato ou emocionalmente falando. E existem muitas pessoas que continuam casadas para a manutenção da sua imagem diante da sociedade, principalmente a nossa, que trabalha tão rigidamente com as pessoas. Todos que vêm aqui são perfeitos e não podem errar de jeito nenhum. Tanto é que você vira para a pessoa ao seu lado: como foi a semana? Foi uma bênção, nunca ninguém tem problema aqui. Olha só, veja para a pessoa olha para a pessoa ao seu lado, veja se ela tem cara que tem problemas. Olha aí, ó. Peça para ela uma oferta de R$100 agora, porque ela vai abrir a carteira. Ali, já vi. Não tem problema, rapaz. Todo mundo é uma bênção aqui. A começar dos pastores, que não tem problema nenhum, meus irmãos. Entendeu? Inclusive, desculpe, eu gosto de dizer que a gente faz xixi de água benta. Pastor é uma bênção mesmo. Claro que não. Só que a gente acostumou-se a se esconder uns dos outros aqui. E já ouvi muitas vezes pessoas dizerem: a igreja é o último lugar que eu vou abrir meu coração. Quer falar para um irmão, todo mundo vai ficar sabendo daquilo rapidamente. Eu também tive meus maiores machucados emocionais dentro da igreja. Isso não quer dizer que a igreja não seja uma bênção, ela é.
Mas se no seio da família é uma coisa tão básica, nós não sabemos nos relacionar direito, imagina num grupo como esse, não é? Em que as pessoas não se entendem parte. Então sempre fica aquele, não sei se é assim aqui, Joel, fica aquele grupinho trabalhando e os outros usufruindo. É assim aqui também? Não precisa falar não, porque ele vai se queimar com vocês, né? Essa é a realidade de todo lugar. É a desestrutura da família que reflete na igreja, isso é claro. Alguém estava me dizendo ontem, eu acho que foi um homem, dizendo, não podemos marcar reunião no domingo de manhã porque os homens não vêm. Eu achei isso sensacional. Por que será que eles não aparecem? Então aí nós queremos ficar apertando botões espirituais para que Deus responda a certas orações. Não funciona assim. Mas voltando aqui, a equação desse problema estrutural é claro, é básico. Não entendemos a estrutura linear e não compreendemos os papéis, logo geramos filhos que vão crescer no meio dessa desestrutura e que vão reproduzir no casamento deles essa mesma desestrutura, achando que isso é saúde, mas não é, do ponto de vista de Deus. Muito bom, vamos adiante. Ontem falamos um pouco da incompreensão do papel do homem, e eu quero elogiar os meus irmãos que ficaram firmes, ninguém atirou um sapato sequer em mim. Isso é algo novo também, porque Deus pôs no meu coração coisas muito duras e impactantes. Eu sei que feri alguns dos meus irmãos, mas por amor, entenda isso. Gostaria de ter tido a oportunidade de ouvir algumas coisas que lhes falei quando eu estava no começo do meu relacionamento com Alice. Ela certamente teria sofrido menos, não é mesmo, meu amor? Não responda. Hoje vamos falar da responsabilidade feminina de atuar no total apoio à missão espiritual da família. Estamos em Efésios capítulo 5, versos 22 a 24, se você tem Bíblia, abra aí. Vamos conversar. Pronto. Como é uma classe, agora nós vamos discutir em equipes, em grupos pequenos, aí 2, 3, 4, só não pode grupo de 1, por favor. Essa pergunta aí, ó. Queria que você discutisse com as pessoas ao seu redor essa pergunta: para que a esposa deve sujeitar-se ao marido? Se isso tem causado tantos problemas, para que Deus disse que ela precisa sujeitar-se ao seu marido? Vamos discutir. Vou lhes dar 3 horas para discutir e chegarem a um denominador comum. Vamos lá, podem conversar. Essa cadeira vai voar, meu senhor. Não tem resposta agora. Essa
Muito bom, hein? Muito bom. Gostei, gostei. Já vi vocês conversando mais. Eu acho que houve a libertação ontem. A gente falando sobre os homens e hoje vocês estão mais animados para conversar. Muito bem, queridos. Vamos voltar aqui. Vai embora não, irmão. A chapa vai esquentar, ele quer sair. Senta aí, ó, pecador. Irmã, filma aquele irmão lá indo embora. Tá certo, tá certo. Ok. Você percebe que a resposta a essa pergunta é a solução de grandes problemas estruturais? Então ontem já vimos que algumas irmãs queriam arrancar esse versículo da Bíblia. Esse é o caminho mais curto para quem não consegue ou não deseja estudar a Bíblia. Então aí você seleciona. Como aqueles documentos do governo, vai passando o marca-texto preto, onde você não quer. Vai sobrar pouca coisa na sua Bíblia, viu? Mas para que a esposa deve sujeitar-se ao seu marido? Vamos tentar? Veja se a sua resposta foi igual à minha, veja lá. Pode ler para mim? Pronto. Não é porque o marido é cabeça, não é porque o marido nasceu primeiro, o homem nasceu primeiro, não é porque ela é a costela, não é porque o nome dele começa com A e o dela começa com E, não tem nada a ver isso. Bom, parece uma resposta boa, mas gostaria de perguntar mais uma coisa para você. Veja aí. Tudo bem, para que a missão espiritual da família seja alcançada, mas qual missão é essa? Mais um minuto para você conversar. Qual é a missão espiritual da família? Isso é a chave para que você viva a vontade de Deus no seu relacionamento. Vai lá, um minutinho para você definir qual é a missão. Volta aí, querido, volta aí, volta aí. Quem mandou você passar o... Aí. Qual é a missão? Mais um minutinho para você conversar, vai lá. Se você não sabe que a família tem uma missão espiritual, é porque a sua família está se desenvolvendo num outro tipo de missão. Falamos ontem que os casais se juntam com muitos propósitos, principalmente para o acúmulo de bens. Eles querem juntar os trapinhos para que fiquem 2 grupos de trapinhos juntos. E os nossos trapinhos vão crescendo e aí de repente tem um lugar próprio nosso para guardarmos os trapinhos. E aí vai. Nossa família, irmãos, louvamos a Deus porque conquistamos a nossa casa própria. Amém. Palmas para Jesus. Louvamos a Deus também, irmãos, porque eu sempre andei com aquelas bicheiras, mas agora eu tenho um carro zero, em nome de Jesus. Palmas para Jesus. Vocês não estão batendo palmas para nada hoje, irmão? Aprenderam, né? Glória a Deus. O sucesso material não significa que a família chegou lá. Pelo contrário, ter
nunca significou ser alguma coisa. Para uma família que não vive com Deus, essa é a única razão de existir. Acúmulo de bens, usufruto dos bens e passar esses bens para a próxima geração. Só isso, para isso serve. O pai se mata de trabalhar para angariar fundos para fazer os seus filhos estudarem e ir além dele mesmo, para que o nome dele seja preservado. Não é? Nenhum pai imagina um filho sendo gari. Agora entenda, não que essa não seja uma profissão digna, mas no nosso modelo de família essa é a verdade. Nós trabalhamos para um sucesso, sucesso material. Ou não é assim? Eu quero que as pessoas da minha família, ao entrarem na sala da minha casa, vejam a TV de plasma de 52 polegadas que é acionada pelo fungo. Pronto. Já viu em filme americano? Filme americano, os caras gostam de ligar a luz com palmas. Você já viu isso? Já viu isso? É um avanço maravilhoso. Agora sim, irmãos, eu posso esquentar leite no meu micro-ondas. Oh, que bênção! Consegui, eu conquistei, irmãos. Mas, querido, a família não foi feita para isso. Biblicamente falando, a família não serve para isso. Qual é a missão da família? É uma missão espiritual. Veja aí Efésios 5,15, que diz o seguinte: por essa razão dobro meus joelhos perante o Pai. Vamos ler o 15 juntos aqui? Agora juntos, assim, 1, 2, 3, já. Que toda a família dos céus e na terra recebe o nome. Que família é essa que recebe o nome? Pastor, não é versículo, pastor. Esse não. Oh, perdão, a referência está errada. Eu tenho que mandar meu secretário embora. Efésios 3, 14 e 15. É o irmão do Data Show, eu não tenho culpa. Eu fiz tudo certo, irmãos. A culpa é dele. Foi o Data Showzista que tu me deste. Pode seguir, meu querido. Próximo. É 3:15. De quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. É interessante que esse trecho traga uma palavra grega que é conhecida, pelo menos o som é conhecido, patriá ou pátria para nós, mas é patriá no grego, de quem toda a família, é a palavra patriá, família. Esse patriá aponta diretamente para a paternidade de Deus como a gênese de toda a família. E aqui está a missão espiritual da família. É voltar ao seu Criador, voltar ao seu gerador. Para isso que Deus colocou a gente como família. Veja lá, mais um pouco. Qual é essa missão? É nós sermos uma porta de retorno de todos para Deus, através do testemunho eficaz da vivência do amor, através do testemunho eficaz da união, através do testemunho eficaz da graça que não falta, através do testemunho eficaz da paz, e finalmente através do testemunho eficaz da presença de Deus, da aceitação mútua, do compartilhar da vida e da fé em Jesus. É para isso que a família existe, para ser um núcleo que atraia as pessoas ao seu Criador, para que outras famílias mais possam entender que a gênese, a razão delas existirem e serem, está em Deus.
Portanto, a família deve ser a primeira agência missionária. Essa é a nossa missão. A missão que Deus me deu não foi deixar um legado material para os meus filhos. Não foi. Meu chamado como cristão não é para construir nesse mundo um patrimônio em que faça-me ascender, em termos de subida, da classe Z para a classe A, socialmente falando. Essa não é a sua missão, querido. É por isso que os crentes têm essa síndrome de que Deus só trabalha para cima, no sucesso, crescendo. Então, se ele está aqui trabalhando num escritóriozinho, recebe um chamado para ser presidente da Johnson & Johnson, ele nem ora, ele nem questiona, diz: oh, é do Senhor, o Senhor está honrando o seu servo, de tantos jejuns que eu fiz. Fez nada, mas tanta sua dedicação, agora eu vou subir. Irmãos, quero agradecer ao Senhor, porque antes eu era igual a vocês, e agora eu sou presidente da Johnson & Johnson. Os irmãos que queiram emprego, façam fila aqui, venham beijar o anel. E pastor, se quiser contar com o meu dízimo, é melhor me visitar mais. O senhor está me visitando muito pouco. Não é assim? Quem de nós rejeita uma promoção para um emprego que vai pagar mais? Ou quantos de vocês já pararam para reunir a família e dizer: vamos questionar o Senhor, será que é vontade de Deus o papai ganhar mais, a mamãe ganhar mais? Nós não fazemos isso porque a nossa missão não está clara na nossa mente. Mas a missão da família deve ser essa, apontando para o desenvolvimento espiritual, a chamada das outras famílias para o retorno a Deus, o que no fim significa literalmente religião, religare, voltar. Então a família deve ser a primeira agência missionária. Por isso, queridos, que não existe casamento misto, por exemplo, de um crente com um não crente. Ficou claro? Segundo aos Coríntios, já deixou bem claro o capítulo 6 ali, dizendo que união existe, que comunhão, que harmonia. Lembram desse texto? Fica claro ali. E na verdade o cristão verdadeiro tem missão em tudo que ele faz, na sua carreira profissional, lá no seu emprego, na sua vizinhança. Ele tem essa missão, e a família com ele vai ser a sua primeira agência missionária. Por isso é que a missão do marido é zelar para que se alcance esse objetivo divino. Qual é o objetivo? Os homens podem ler comigo aqui esse texto sensacional de João 17:3, vamos lá. Não, leiam como homens, por favor. E conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Pronto. Agora entenda esse texto e a missão da família não como aquele sujeito chato, carola, mandando o filho orar e ler a Bíblia. Não é assim. Filho, você já leu a Bíblia e orou hoje? Peguei você vendo pornografia. Vai lá, se fosse católico, vai rezar 3 Ave Maria e 5 Padre Nosso. Só que a gente vai ler 6 capítulos da Bíblia, fazer um resumo e tal. No meu caso era em grego, vai ler em grego e hebraico. Não funciona desse jeito. Mas a missão é aquilo que a gente respira todo dia que acorda de manhã. Quando você perde isso de vista, você levanta todo dia como se fosse segunda-feira. Ai, rapaz, se eu pudesse ter os 6 números agora na minha mão. Os 6 números, irmãos. Eu tenho brincado com algumas pessoas que o anjo Gabriel já me apareceu em sonhos algumas vezes e disse: servo, anote os números. Pois não, Gabriel? 13,
32, espera aí que eu já volto. Não, e o resto? Não continuou o sonho, irmãos, até agora não tem os outros 4 números, né? Ai, o grande sonho, mas eu prometo que de toda a mega sena que eu ganhar, darei o dízimo. O grande sonho do sujeito é não trabalhar mais, é viver das rendas, é ser rico. O crente não tem essa visão, queridos. A missão do crente é outra. Por isso que Cristo veio como veio. Ele não nasceu no palácio. Quando as pessoas buscaram nele recursos materiais, ele já deixou claro: o pessoal, nenhuma barraquinha para montar eu tenho. Até as aves do céu, raposa, tem um lugar para ficar, eu não tenho. Por isso que as raízes do crente são raízes aéreas. Eu gosto disso, de plantas que apontam para o céu, não para a terra, entendeu? E o meu filho tem que ver que eu estou batalhando por valores espirituais. Mas é bom ascender socialmente. Claro que é. Mas quantas pessoas na igreja, abrindo parênteses, têm lutado e gasto a sua vida em torno do vil metal, da prata? Fecha, não, deixa um pouquinho mais aberto. Aí chegam aqui, ainda ouvem dizer que o dízimo é a obrigação deles, que se você der 10%, você pode ficar com 90% para você, o que é um ledo engano. O crente não pode dar 10%, ele dá tudo, e o Espírito Santo é que diz para ele quanto dessa porcentagem toda ele vai investir. Mas eu sei que podemos começar com 10%, vai. Mas conheci irmãos que faziam, eu mesmo já fui assim. Quanto eu recebi? 1950,35 centavos. Qual é o dízimo? 153,28,003 e 4. Separa as moedas aí, 1 centavo e tal, e põe no envelopinho. Ele não consegue nem fazer o arredondamento para cima, entendeu? Não, eu sou fiel no dízimo. Você não é fiel coisa nenhuma, rapaz. Se você fosse fiel, estaria na missão. Essa é a fidelidade do crente, dizendo: Senhor, tudo é teu, eu quero investir. Não precisaria a gente ficar passando filmes de crianças raquíticas aqui para levantar dinheiro para missões. Isso seria algo natural, entende? Fluía da gente. A vida eterna é essa, fecha o parênteses. A vida eterna é essa, que conheçam a Ti. A nossa família é a primeira agência missionária. Agora sim, dito isso, os irmãos respirem fundo, as irmãs apertem os cintos e vamos lá. Agora, irmãs. Eu gosto dessa parte, irmãs, que eu tenho até as 3 da tarde para falar. Sujeitai-vos mutuamente no temor do Senhor. Vós mulheres, a vossos maridos como convém no Senhor. Se você esquecer disso, não vai conseguir entender o princípio. Qual é o que você precisa ter em mente? Que a Bíblia diz que nós somos iguais como pessoas. Não existe hierarquia. Homem e mulher são iguais diante de Deus. São iguais como pessoas, são iguais como discípulos, são iguais como salvos em Jesus, porque teve épocas da igreja cristã que se questionava se a mulher tinha o Espírito Santo. Não muito longe desses dias. E tem até alguns que pregam que a mulher só vai para o céu se ela gerar filhos, lendo um texto aí fora do contexto que Paulo escreveu. Iguais como membros da igreja, mas diferentes em suas funções. Veja alguns textos, por favor. Vamos ler juntos? Dá-lhe. Não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus.
Pronto. Você consegue olhar para sua esposa e você para o seu marido e dizer: nós somos iguais como pessoas em Cristo Jesus? Diga aí para sua esposa, seu marido, sua namorada. Hã? Veja 1 de Pedro 3, 7. Vamos ler? Temos a mesma herança. O homem não chegará primeiro ao céu, como vemos alguns indo para o templo. O homem na frente carregando a Bíblia, a mulher puxando os barrigudinhos. Aí chegamos ao texto de Tito, capítulo 2, que eu gostaria de me deter um pouquinho nessa manhã, chegando para falar sobre responsabilidade feminina. Começa no verso 3. As irmãs podem ler? As irmãs que já são mais maduras, que estão aqui, vão ler, por favor. Número 3. As mulheres mais velhas igual sejam reverentes no viver, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, nestas do bem. Gostaram aí do texto? Percebe que estamos, o pessoal já se ligou no não muito vinho, né? É difícil dar estudo bíblico aqui nessa igreja. Esse é um outro problema nosso, mas deixa para lá. Você percebe os ciclos de influência, queridos? O pai espiritual ensina para o filho espiritual. A irmã mais idosa ensina a mais nova a ser, a viver a missão da família. Por isso, essas mulheres mais idosas precisam ser reverentes no seu viver, não falem mal e que sejam mestras do bem. Aí entramos no texto, verso 4. Vamos ler juntos? Vamos. Para que ensine as mulheres novas a amarem o marido e os filhos. Vamos seguir. A serem equilibradas, puras, deficientes no cuidado do lar, bondosas, submissas ao marido, para que não se fale mal da palavra de Deus. Muito bem. Obrigado, irmão. Agora veja só que coisa maravilhosa. Toca aí, por favor. Olha o contexto desse texto. Paulo vem falando sobre tudo isso, contexto de família. Aí ele começa no verso 11. Por quê? Ou seja, ele está dando a razão de toda essa lista de coisas. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens e ensinando-nos para que, renunciada à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de maneira sóbria, justa, piedosa, aguardando a bendita esperança, o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, que se entregou a si mesmo por nós para nos remir de toda a maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. Olha só que coisa. Comumente lemos esse texto separado do contexto da família, mas você está vendo que é a sequência natural do texto. Então, meu irmão, sendo líder, vai estar manifestando essa graça que ele recebeu. A esposa, sendo sujeita ao seu marido, estará manifestando esta graça, vivendo essa graça no meio do mundo, mostrando a missão a que veio, missão da família. Muito bom. Voltemos ao verso 4, veja lá. Qual é a responsabilidade feminina no contexto familiar? Primeiro, a mulher precisa aprender a amar o marido e os filhos. E eu creio que dar amor não é problema para a esposa. Eu acho que toda mulher bem amada retorna com muito mais amor. Isso é natural.
Isso é natural. É interessante que o amarem o marido e os filhos é uma conjugação de duas palavras gregas, a palavra amor juntada com o termo esposo, a palavra amor juntada com o termo filho. É muito interessante, dizendo que os dois vão receber da mãe o mesmo grau de amor. É o meu? É o meu? Sim, aqui temos médicos aqui e agentes funerários também, né? Agora, o que as irmãs às vezes não entendem é que o amor tem que ser intenso da mesma forma para marido e para filhos. A nossa visão de amor, eu sei, falando como homem, o homem pensa em amor e se lembra do sexo, e a mulher do carinho. Isso é natural. Mas na geração de filhos, a natureza faz com que a mãe cuide da sua prole de uma maneira diferente, e às vezes disponha o seu coração a proteger os seus filhos e ignorar o seu marido em termos de intensidade de amor. Então tem irmãs que amam muito mais os filhos do que o seu marido. Isso é um erro. E os seus filhos precisam nascer numa estrutura familiar que compreenda essa relação. Cada coisa no seu lugar. Mamãe ama o papai com um jeito de amar diferente dos filhos, mas a intensidade precisa ser a mesma. Entende isso, querido? Isso é difícil para as nossas irmãs. Quando você substitui a intensidade de amor, você deforma o seu filho. Você não o prepara para a vida, você o prepara para ficar debaixo das suas asas para o resto da vida. Isso não é saudável. Você já viu o filhinho da mamãe? Ou não? Já viu? Esse é o filhinho da mãe. Chegou o filhinho da mamãe. Tem maridos que reclamam: cadê o chocolate que nós compramos aqui? Aquele que eu gosto. Ah, o seu filho passou aqui e levou. E você deu? Ah, é o filho, né? Em nossa casa nós tínhamos esse discernimento, e nós tentávamos passar para os nossos filhos isso, que existem dimensões diferentes, mas a intensidade é a mesma, e eles precisam respeitar isso. Papai e mamãe têm um tipo de relacionamento que não terão com os filhos, e eles precisam respeitar isso. Faz parte da minha missão ser um com a minha esposa. Eu não sou um com o meu filho no sentido carnal, emocional e espiritual lá daquela proposta de Gênesis, lembra? O filho é a extensão do nosso amor. Preparado para a vida, ele vai levar essa graça e tudo que nós partilharmos com ele para a própria vida dele, fazendo a sua própria missão, criando sua família, sendo a sua agência missionária. Pronto, ele foi. Vocês têm dificuldade ou não de lidar dessa forma, irmãs? É difícil, né? Porque os filhos dão mais retorno do que o marido, eu entendo isso. Ou não? Aí você percebeu que o seu problema de novo é o egoísmo, né? Você é tão egoísta quanto a gente. Ok. Esse é filho do meu sangue, você não é. Entendi. Aí você pede para essa irmã se retirar logo já. Vai. Tudo bem, mas todo mundo
veio da mesma origem, compreende? Foi o nosso amor que gerou esse filho, não foi só o seu amor, foi o nosso amor. E esse filho foi dado por Deus a nós, não a você. Essa é a diferença. Agora, quando você projeta no seu filho a intensidade do seu amor, você na verdade está sorvendo dele, usufruindo dele para o seu próprio egoísmo, e isso é pecado. A mãe não tem que usufruir do filho, ela tem que abençoar o filho. E quantos aqui já não viram na TV ou viveram na pele como eu vivi as projeções de uma mãe? Aí eu nem tanto, foi do meu pai mais, mas a mãe, viu aquelas garotinhas que vão para o concurso de beleza nos Estados Unidos? A mãe enfeitando, a mãe passando batom na criança, não é verdade? Vai, agora filha, faz uma postura de mulher. Eu sempre tive um sonho de andar nas passarelas. Minha filha será a concretização do meu sonho. Isso não tem nada mais doentio do que isso. É como eu pensar, eu sou pastor, meu filho também será. Eu sou pastor, ele será o pastorzinho. Amém, irmão? Vou fundar um ministério, Igreja Batista Memorial Pastor Átila da Silva e filhos. Com a mãe a mesma coisa. Por isso que quando os filhos saem de casa, o lar rui. Se você pegar as estatísticas, vai perceber que a maioria dos relacionamentos se acaba depois que os filhos saem de casa. Isso é muito interessante. A mãe não é feliz no casamento, então ela aposta todas as suas fichas na felicidade com os filhos. Isso é um erro, isso é pecado. E as irmãs mais idosas precisam ensinar as mais novas que não é assim. Que o filho não é um boneco de barro, é uma vida, é uma pessoa. E é uma pessoa para ser como a irmã Ilma leu ontem à noite, o Salmo, é uma flecha na aljava. Um dia ele vai ser lançado, é para isso que serve, não é? Então, a mulher sendo sujeita, ela vai entender que a proporção de amor precisa ser igual. Para mim é difícil. Tudo bem, por isso que é uma ordenança, é um mandamento. Porque naturalmente a sua queda, a sua mulher caída, sua velha mulher, vai puxar você para um relacionamento desequilibrado, em que você dá mais do que o seu filho precisa para viver. Vamos seguir. Que ensine essas mulheres a serem equilibradas. E aí eu joguei até a palavra grega ali para você falar comigo, é o sofron. Sofron, fale aí. Ontem você falou hebraico, hoje grego. Mais um pouco, irmãos, a língua dos anjos, né? Não. O que significa ser equilibrada? É uma mulher autocontrolada, moderada quanto à sua opinião e à sua paixão. Uma mulher que é discreta, que é sóbria. Uma mulher que vive num clima temperado, sabe? Aquela mulher equilibrada, que se controla. Isso faz parte da sua responsabilidade. Uma mulher equilibrada é essencial para manter o marido também equilibrado. E essa é a dificuldade do mandamento. Você vai se sujeitar, ou seja, eu já tenho tanta dificuldade para equilibrar-me a mim mesma. Sim, mas você foi posta para abençoar também o seu marido. Difícil ser moderada quanto à sua opinião das coisas. Quanto mais o marido erra, mais você fala. Isso é uma estratégia péssima, irmã.
tudo caladinha hoje. Estratégia péssima. E mesmo a sua paixão, a maneira como você administra os seus sentimentos, precisa ser de uma maneira controlada. Manter-se no equilíbrio. Isso exige treinamento, mas faz parte da sua maneira de ser dentro do seu relacionamento de família. Veja mais um pouco. Você precisa ser pura, modesta, limpa sexualmente. E aqui, irmãos, a gente não está falando eu vou tocar no assunto, desculpem aí, tem gente abaixo de 18 anos aqui, pode se retirar. Não, pode ficar. Sei que você sabe algumas coisas já. Mas daqui, esse texto não está falando daquelas velhas perguntas que todo mundo faz, né? Pastor, podemos usar a cuequinha do Batman? O sexo oral, o sexo orelhal, auricular. Não tem nada a ver isso, querido. A pureza fala das motivações, entende? E as irmãs têm uma dificuldade grande de manter a sua motivação dentro da realidade. Por isso que a maioria das mulheres no Brasil gosta de novela e de filmes onde ela possa projetar o seu romantismo em algum ser que não é o seu marido, né? E quando você fantasia com outro homem, você está quebrando esse tipo de princípio e afetando a sua responsabilidade dentro do lar. Agora eu entendo, e tenho que abrir um parênteses aqui, me permitam. A mulher brasileira sofre muito nessa área sexual, porque tem um marido que aprendeu, como a gente já viu ontem, na cultura, que a mulher é um objeto, ela está aí para ser utilizada. Gosta muito de alguns textos bíblicos, principalmente 1 Coríntios 7, que ele cita para a mulher. Lê aí. O corpo da mulher não pertence à mulher, mas pertence ao homem. Lê aí, irmã, lê aí. Vamos para a cama. Lê aí, vamos para a cama. Já vai indo, desabotoando, tal, e lendo o texto. Infelizmente, esse irmão não conseguiu entender que o texto tem duas partes. E a primeira começa com o homem. O corpo do homem não pertence a ele, mas à esposa, e o corpo da mulher não pertence a ela, mas ao marido. Existe um equilíbrio de dar e receber. Tem algumas irmãs até que, não, se eu não fizer, mesmo me sentindo ultrajada, se eu não fizer, ele vai fazer com alguém. Não é? Mas isso não é ser pura. O relacionamento sexual, principalmente, se faz com respeito. É assim que se faz. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho da Amélia para você. A serem eficientes no cuidado do lar. Aqui Paulo usa uma palavra que é muito interessante, que significa literalmente uma mulher que guarda o lar, inspirada por aquela mulher virtuosa lá de Provérbios 31. Que na verdade a palavra virtuosa deveria trazer a interpretação, a tradução de mulher com a força de um exército. Eshet Rail, é isso, Rail, mulher com a força de um exército. Por isso que ela faz negócios, já leu Provérbios, não é? Eficiente no cuidado desse lar. E às vezes quando a irmã está triste com o seu marido, ela começa a relaxar nesse tipo de coisa. O que tem para comer? Está lá, 3 minutos, está pronto. Está lá,
O que você quer hoje? Caldo de galinha? Yakisoba? Se vira lá. Mas querida, coisa nenhuma. Você só pensa em você. E aquelas... Essa não é a sua responsabilidade. A sua responsabilidade é ser eficiente no cuidado desse lar, das pessoas, suprindo, não com amargura, não fazendo jogo. E muitas irmãs aprenderam também, até com as suas próprias mães ou suas guias espirituais, que o sexo é uma arma poderosa de manipulação masculina. Se ele não der, se ele não fizer, você também não faz. Quando ele perguntar por quê, você... Assim que funciona. Quebrou o chuveiro, ele não arrumou, fecha para balanço. Quando ele lhe procurar, querida, você vira para ele e diz: chuveiro está quebrado. Mas você... Bom, deu para você entender, não é? Eu não sou muito bom para falar sobre mulheres. Tito 2,5 diz que elas precisam aprender a ser bondosas. Aquela mulher que acrescenta benefício, que investe na missão da sua família, que sabe qual é e trabalha a favor disso, que discerne espiritualmente. Essa é uma palavra mais ligada às boas obras do crente consagrado. É a irmã que sabe que precisa abençoar o seu marido e os seus filhos, não para receber algo em troca, mas porque ela entende a missão, simplesmente por isso. E aí chegamos ao verso que não quer calar, né? Os irmãos estão esperando que eu chegue nisso. Olha, sujeitando-se ao marido. Toca. Até eu pensei que já tinham boicotado o texto. Sujeitando-se ao marido para que não se fale mal da palavra de Deus. Literalmente, para que a palavra de Deus não seja blasfemada. E agora vamos conversar sobre isso. Agora sim. A pergunta é essa aí: por que a palavra de Deus sofre calúnia ou difamação quando a mulher não vivencia a sua função no lar? É isso que eu quero que vocês discutam. Vamos lá. Cheguem mais perto e conversem. Mais 2 minutinhos para vocês responderem. Por que a palavra de Deus sofre calúnia ou difamação quando a mulher não vivencia a sua função no lar? Vamos, 2 minutinhos, vamos lá. Conseguiram? Vamos tentar. Pronto. Está aí. Por que a palavra de Deus é difamada? Porque o equilíbrio espiritual do lar é afetado. Quando a esposa não se sujeita voluntariamente, e aqui novamente nós confrontamos a ideia de obediência cega. Obediência na relação familiar está filhos para com os pais. É isso. Quando você não faz essas coisas, o equilíbrio espiritual do seu lar é afetado. Quando a esposa não colabora, ela trabalha contra a missão da própria família, porque se instala no seio da família uma competição. Aí a mamãe vai se queixar com o filho, porque o papai não está sendo legal, e vai refazer os mesmos passos da mãe dela, que em vez de resolver, punha panos quentes ou varria as coisas para debaixo do tapete, ou falava para todo mundo menos para quem de direito, o interessado. Quando você faz isso, querida, você
afeta o equilíbrio espiritual, trazendo competição para dentro de casa. E tem muitos de nós que nascemos e crescemos em famílias onde a mãe era líder. Isso é um erro, é uma inversão. Líder espiritual. Mas você pode me perguntar, ou afirmar, mas meu marido não é sensível às necessidades, não as supre, vê os filhos precisando de ajuda e não faz nada, vê a casa caindo e parece que nada está acontecendo. Pastor, dê-me uma solução. Em vez de eu buscar na bola de cristal, manda. O que fazer quando o marido é omisso? Essa é a maior realidade de todas as famílias. Embora alguns já estão entrando no eixo, mas a maioria dos homens não quer investir no seu lar. Ele quer trabalhar e ter o seu carro, quer trabalhar, quer viajar, quer trabalhar e assistir o futebol. Ele não quer conversar, ele não quer orar, ele não quer se aprofundar na palavra, ele não quer assumir a responsabilidade de saber o que está acontecendo com o filho na escola e assim por diante. E o que fazer diante disso? Tudo bem, a única coisa que você não pode fazer, irmã, é assumir a liderança espiritual do seu lar. Você pode atuar, mas sem ocupar o lugar do seu esposo. Tem que dizer para o seu filho: eu estou orando com você, porque eu te amo, eu quero orar e assim por diante. Eu sou crente também e quero orar, mas o papai devia estar fazendo isso com você também. Lembra quando você tiver a sua família que você precisa puxar, ir à frente. Você que precisa chamar. Não chute o balde, irmã. Não faça isso. Deus não vai te abençoar dessa forma. E quando há essa inversão de liderança espiritual, a mulher fica por si mesma, por sua própria conta. Não que vocês sejam mais fracas espiritualmente, volto a dizer, irmãos, é a sua constituição emocional e espiritual que é um pouco diferente da nossa, mais suscetível a algumas intempéries espirituais, emocionais principalmente. Não assuma a liderança. Você pode atuar, vai orar, vai ler a Bíblia, vai jejuar, principalmente pelo seu marido, mas não assuma a liderança espiritual do seu lar. Pode atuar e por obrigação também atuar. Porque como crente todos temos uma obrigação de conhecer, orar, buscar. Sem dúvida. Então acho que a palavra pode fazer, para mim, colocar. É um dever também, né? Sim. Como uma líder, mas por obrigação também de fazer esse papel. Assim como também a questão da herança ajoelhar para a criança oral, o papai dele está fazendo isso, a palavra ensina a nossa, que ela está levando a divisão mais uma vez. Porque ela está falando, filho, ó, teu pai dele está aqui na metade do que eu faço. Está levando a divisão de novo. Entendi, boa colocação. Depende de como ela faz isso. Porque na nossa família brasileira a franqueza e a verdade é uma coisa que não tem muito ibope. Mesmo que a mãe não fale, o filho sabe, mas o filho precisa ser instruído que não é assim que deve ser. Entende? É claro, a mãe pode fazer o filho se voltar contra o pai. É isso que a gente está falando aqui que não deve ser feito. Mas esclarecer a filha, o filho: filha, olha, quando você buscar alguém para namorar, para casar, lembra que tem que ser um homem de Deus, alguém que... Mas seu pai vai chegar lá em nome de Jesus. Vamos orar pelo papai, vamos orar pela mamãe, vamos orar. Eu também sou pecador, eu preciso, tal. Nesse sentido, sem rivalidade, pelo contrário. A ideia do pode atuar é que algumas irmãs, ao ouvir que o homem é o cabeça, acabam se anulando, esperando que a coisa aconteça. Se ele não faz, eu também não vou fazer, porque a obrigação é dele, não é minha, entende? Mas como crente em Cristo, ela realmente deve atuar. No sentido aqui foi tentando liberar as irmãs dessas amarras, né?
Mas ela pode e deve atuar, mas sem ocupar o lugar dele, senão entramos no desequilíbrio. Veja essa foto aí, acho que isso ilustra bem. Eu ia fazer esse teste com vocês aqui, mas alguns têm uma diferença muito grande de altura e peso. Eu achei melhor não fazer. Mas você percebe quem aí é mais importante nessa foto? Qual dos dois é fundamental? Os dois. Pronto, é isso. Nesse sentido, irmão Ronaldo, irmãos, ambos são importantes, ambos são fundamentais. Agora, não dá para a mulher fazer tudo sozinha. Ele tem que participar e vice-versa. Se você viver uma vida de cobranças e não dar o seu primeiro passo, se sujeitando, fazendo a Bíblia ser o que está escrito aí na sua própria vida, então você vai investir no desequilíbrio, não na cooperação, mas no desequilíbrio. Entendeu? Concluindo, agora para abrir a questão das perguntas ali. Eu penso que de tudo isso que nós falamos, a maneira como a mulher entende o seu papel no lar está comprometida com um modelo cultural da Amélia, que era mulher de verdade, a Amélia que não tinha a menor vaidade, a Amélia que sofria calada, a mulher que apanhava do marido, mas sorria. Não, você é um homem de Deus, pode bater. Isso não é possível. E nós já temos aconselhado irmãs, com o passar do tempo, a não se deixarem humilhar dessa forma. Você não precisa acabar com o seu casamento, só precisa enquadrar o seu marido, com todo amor e respeito. Só isso. A irmã pensa que apanhando e ficando quieta, isso colabora. Não colabora, irmã. Você tem que dar um passo mais objetivo. Você não pode mais fazer isso. Eu não vou acabar com o casamento, mas vou acabar com esse tipo de relação doentia. Até dei o exemplo ontem para um casal, da intensidade desse perfil de Amélia nas irmãs em Cristo. Tem muitos maridos que têm aventuras extraconjugais. Então o marido vai e sai de casa correndo atrás de uma outra mulher. A esposa crente vem e pede oração na quarta-feira e faz jejum e busca. Pastor, o que eu devo fazer? Pastor, vamos orar. Ele vai se arrebentar lá e vai voltar. Sabe, você já viu esse filme? E isso acontece, ele volta para casa. Uma das primeiras coisas que ele vai desejar é ter uma relação sexual com você. Não é verdade? E é esse momento que você precisa, mais uma vez, entender o seu papel e a sua dignidade. Nós tivemos uma irmã, vou dar só um exemplo drástico que vai ser suficiente. Uma irmã que passou por esse processo numa igreja que pastoreamos em Curitiba. O marido, depois de um mês, telefonou dizendo que queria voltar. Ela me procurou: pastor, graças a Deus ele vai voltar. Eu disse a ela: irmã, quando ele voltar, entrar pela porta, você diz para ele o seguinte: amanhã você vai no hospital fazer um exame de HIV, de sífilis, Mas pastor, foi só um mês. Faça isso, irmã. Você não sabe onde ele andou. Mas ele disse que teve uma ou duas relações sexuais só. Não acredite nisso. Infelizmente essa irmã não seguiu o nosso conselho, não é, amor? Depois de alguns anos, foi doar sangue e teve a notícia que ela era HIV positiva, passada pelo marido, doença passada pelo marido.
Ficou tão alegre que ele voltou com a resposta de oração que perdeu a noção da realidade. E essa irmã morreu de AIDS, acho que também de desgosto por ter descoberto isso. O marido está aí até hoje, mas ela já foi. Esse é o contexto da Amélia. Você não pode ser Amélia. Também não pode se abraçar com o movimento feminista. Direitos iguais. A Bíblia já disse que os direitos são iguais. Você não precisa ficar proclamando. Ah, mas meu marido não lava um prato. Tudo bem. Vamos orar por ele, trazê-lo aos encontros de casais. Entendeu? Fazendo o retiro do carnaval, pedir ao pastor que faça uma escala só de homens lavando louça. Ele vai aprender. Mas não adianta você criar um ambiente de rivalidade dentro de casa. Isso não vai funcionar. Briga não funciona. Esse não é o modelo bíblico. Número 2, a maneira como a mulher entende o seu papel no lar, acata os apelos da sociedade sem Deus quanto a impor sua vontade sobre o marido ou os filhos. Comumente as irmãs querem impor sua vontade, de alguma forma, ou direta ou indiretamente, principalmente sobre filhos. E esse é um apelo fortíssimo da sociedade. Se você não consegue de um jeito, tente de outro. O negócio é fazer a sua vontade, chegar ao objetivo. Número 3, a maneira como a mulher entende o seu papel no lar reforça a sua própria insegurança, pois ela pensa que depende do marido ou dos filhos para continuar a viver e ser útil. Você não depende do marido nem dos filhos para viver, você depende de Deus para viver. A sua missão é depender de Cristo. É Ele que supre suas necessidades, não é esse seu marido. Por isso que de repente o marido falece ou vai embora de casa, acabou a vida da mulher, ela implode. Viveu só em função de. Mas quando ela entende o seu papel, ela percebe que filho existe para ser lançado. O marido existe para partilhar a vida. E eu vou conseguir fazer isso se eu for eu mesmo, falando a verdade, crescendo emocional e espiritualmente. Vou ajudá-lo nesse sentido. E gosto muito quando minha esposa me fala. Eu digo, querido, você me ama? Ela diz, primeiro Jesus, depois você. Às vezes eu não gosto muito, mas é muito bom para mim isso. Isso me dá segurança, percebe? Que a relação com ela, com Cristo, é mais forte do que comigo. Isso também ameniza o meu coração. Número 4, por onde começar? Queira e busque viver em família dependente de Deus, falando menos e orando mais. Essa é a equação da minha esposa para todas as esposas. Ora, você coloca na geladeira do lado de fora, é claro, O mais, F menos. Essa é a sua equação. Ore mais e fale menos. Você vai perceber que as coisas vão mudar. Ministre amor nessa sua relação, invista dessa forma espiritual e Deus trabalha. Esqueça essa ideia de que o marido é o cabeça e você é o pescoço. Esqueça isso. Isso não é de Deus. É o Senhor que está sobre a vida dele. E fazendo o seu coração transbordar do Espírito Santo, deixe-se encher do Espírito, irmã. Deixe-se encher. E aí você vai perceber que cheio do Espírito, você vai conseguir amar melhor, viver melhor, educar melhor, se aceitar melhor e ser a mulher que Deus quer que você seja. Tá bom? E a sua filha vai olhar para você e dizer, eu quero ser como a minha mãe, espiritual como ela. Quero vê-la orando, eu quero orar também, eu quero viver e assim por diante. Tá bom, queridos? Desculpem, avancei um pouco. Passo a palavra a Ilma, onde ela está. E tem uma série de perguntas aí que foram colocadas na caixa ali.
Nem deu para eu fazer nenhum tipo de seleção. Eu estou até com medo dessas perguntas. Mas deu para entender, irmãs? Deu para entender? Agora imagine só, o marido esquece que a mulher não é submissa e vai viver a sua vida cristã. A mulher esquece que o marido não é aquele líder e vai viver sua vida cristã. De repente, os dois vão chegar juntos, em nome de Jesus.